Olá pessoal, aqui é a professora Bia. Nas nossas aulas presenciais, nós conversamos a respeito da reprodução humana, falamos do sistema reprodutor masculino, falamos do sistema reprodutor feminino e tá faltando a gente encerrar o assunto com a concepção. O que é a concepção? A concepção nada mais é do que a fecundação. Quando o espermatozoide se encontra com o óvulo e desenvolve a nossa primeira célula, que é a célula ovo, ou conhecida também como zigoto. Ok? E a partir desse zigoto, ele vai se fixar no útero feminino e a partir daí vai ocorrer o desenvolvimento embrionário. Vamos por partezinhas, passo a passo, conversar um pouquinho a respeito do desenvolvimento embrionário do ser humano a cada semana, tá? Então aqui, essa primeira tela que eu estou mostrando para vocês é o processo de ovulação. Aqui nós vamos encontrar o óvulo, sendo liberado pelo ovário. Ele vai passar ali pelas trompas uterinas, pelas tubas uterinas, também conhecido como trompas de Falópodes, e ali eles vão se encontrar com os espermatozoides. Reparem que eles chegam aos milhares, eles vão começar a liberar substâncias ácidas para tentar romper a parede do ovócito, para tentar adentrar no núcleo. Apenas um espermatozoide pode adentrar dentro do núcleo do ovócito, do óvulo. Professora, então não pode acontecer de dois espermatozoides fecundarem um único óvulo? Não, tá? Na espécie humana isso não ocorre e quando ocorre ele não se desenvolve, tá? Ocorre um aborto espontâneo, não chega nem a desenvolver nada, ok? Na espécie humana, a fecundação do ovócito, do óvulo, ele vai ocorrer apenas por um espermatozoide. Mas e o caso dos gêmeos, professora, como é que ocorre? Os gêmeos são a explicação para o surgimento dos gêmeos, é um fator totalmente diferente dessa questão, ok? Na espécie humana, um único espermatozoide fecunda o óvulo, ok? Então, vocês viram aí no vídeo, que após ser fecundado, o ovócito, ele se torna... ocorre uma fusão, do núcleo do espermatozoide com o do ovócito e ele gera a primeira célula do ser humano, que é o zigoto, a célula ovo. Esse zigoto, ele vai percorrer as tubas uterinas e até chegar no endométrio, e quando chega no endométrio, que é a parede ali do útero, ele vai se cavocar e adentrar ali dentro do útero, onde ele vai continuar ocorrendo o desenvolvimento dele. Então vamos seguir aqui para nossa tela, tá? Primeira semana. Então, na primeira semana, nós temos aqui, a ovulação, É importante destacar que para que ocorra a gravidez, a mulher deve estar num período fértil, ela deve estar ovulando, senão o espermatozoide não encontra com o óvulo, com o ovócito. Então, o espermatozoide ele vai adentrar a parede do ovócito. Quando os núcleos das duas células germinativas se agrupam, forma o zigoto, que é a primeira célula ovo do ser humano. Esse zigoto, ele vai, a partir do momento em que ele é fecundado, a partir do momento que o óvulo é fecundado, que se torna o zigoto, ele já vai começar o processo de multiplicação, Ele já vai começar o processo de divisão, e as células vão se dividindo, até formar um aglomerado de células conhecida como mórula, ok? E essa mórula, tá? Ela vai se dividindo, até que vai ocorrer um processo de diferenciação entre as células. As células que antes eram todas iguais, elas vão começar a ter funções específicas. Então, metade dessas células, elas vão se especializar para formar o embrião, e uma outra parcela, vai formar a placenta, tá? Para que esse órgão possa nutrir o feto depois, tá? Esse aglomerado de células especializadas é chamado de blastocisto. Então, o que é o blastocisto? O blastocisto é um conjunto de células, um aglomerado de células especializadas, no qual
um grupo delas vai formar o embrião e outro grupo vai formar a placenta e outros anexos embrionários, ok? Esse blastocisto, ele vai se continuar, se encaminhar até chegar na parede do útero, né? Até chegar no endométrio. Quando chega no endométrio, tá? Ele vai cavocar a parede do endométrio e vai se fixar ali. A partir do momento que o blastocisto se fixa no endométrio, na parede do útero, ele vai começar a liberar os hormônios da gravidez, né? Que é o hormônio beta-HCG. É esse hormônio que identifica que a mulher está grávida num exame de gravidez, por exemplo. E a partir do momento que esse hormônio é liberado, ele vai começar a liberar também progesterona e estrógeno, tá? Para que possa ocorrer o desenvolvimento embrionário. Tá? Então, nesse período, a mulher vai passar por várias transformações. Tá? A carga hormonal vai começar a mudar, né? Como o corpo da mulher vai estar funcionando. Isso envolve vários processos químicos e físicos, porque durante a gestação até os órgãos das mulheres mudam de lugar. Então é um período, eu não vou dizer que é um período frágil, mas é um período de muito cuidado, até porque, né, o embrião ele suga os nutrientes da mãe. Então a mãe ela tem que ter uma boa alimentação e um bom cuidado médico, tá? Para que esse desenvolvimento ocorra de forma sadia, tanto para a mãe quanto para o bebê, ok? Então tudo isso que eu falei para vocês, pessoal, ocorre no período de uma semana, tá? Então é nesse período, né, que o blastocisto se encaminha para a parede do útero e ele é conhecido como nidação. Então, a nidação é o período no qual, né, o blastocisto está se locomovendo até chegar na parede uterina, no endométrio, tá? E quando ele cavoca ali para se fixar, isso pode fazer com que um pouco do endométrio se descame e solte um pouquinho de sangue. Por isso que muitas mulheres, né, acabam não percebendo que estão grávidas nesse período. Como sai um pouquinho de sangue, esse sangue muitas vezes é confundido com uma menstruação de baixo fluxo. Tá? Então, um dos primeiros sintomas da gravidez, digamos assim, seria um pouquinho de sangramento. Não é aqueles rios de sangue, tá? É um sangramento leve, né? Ele até tem uma coloração um pouquinho mais leve do que a menstruação, né? Enquanto que a menstruação é um vermelho mais vivo, essa coloração da gravidez é um pouquinho mais rosado, é um vermelho assim mais leve, né? E é bem pouquinho mesmo, né? Ele realmente pode passar despercebido às vezes a mulher nem percebe também, tá? E é claro que a falta da menstruação, porque a partir do momento que a mulher fica grávida, ela não menstrua mais durante o período embrionário, ok? Qualquer sangramento que ela venha a ter não está relacionado à menstruação, e sim ao desenvolvimento do embrião, ok? Isso na primeira semana. Então aqui, na segunda semana, né, nós temos ainda ali o desenvolvimento da placenta, o desenvolvimento da membrana que vai recobrir o embrião, né, para nutrir e proteger esse embrião, nós vamos ter a placenta, nós vamos ter o cordão umbilical que vai conectar o embrião à placenta, né? E nós vamos ter o saco amniótico com líquido amniótico, que além de nutrir e deixar a pele do bebê lubrificada, né, também protege contra choques, né, movimentos bruscos, que ele fica boiando na água, e isso faz com que ele não se machuque, né? Ele fica ali, né, boiando, quicando, mudando de lugar, né, nadando no líquido amniótico, tudo tranquilinho, ok? Então, segunda semana, né? Na terceira semana, a gente já vai ter uma diferença bem abrangente. Reparem aqui que já está começando a aparecer um animal, né? O ser humano é um animal, então aqui nós já
já passou aquele período de aglomeração de células, ele está começando a criar formato, tá? Aqui na 4ª semana, o coração ele já está batendo, tá? Com 4 semanas de fecundação, né? A partir da fecundação, o nosso embriãozinho ele já está bem formado, né? Que já é um estágio embrionário mais evoluído, digamos assim, né? Progrediu bastante, então o coração ele já está batendo. Reparem que nós temos uma cauda, né? Temos cauda, temos brânquias, né? Aqui a pleura neural, né? Ainda não temos um sistema nervoso propriamente dito, mas está se iniciando, né, nesse período. Na 5ª semana, pessoal, olha só, na 5ª semana já vai começar a aparecer os olhinhos, né? O coração continua batendo. Aqui nós temos a placenta, né? A placenta, ele é um órgão criado, né, pelo útero, né, do blastocisto, perdão, pelo blastocisto, e ela vai ser responsável pela nutrição do embrião e mais tarde do feto, né? Ela é totalmente irrigada de vasos sanguíneos que vai conectar o corpo do embrião com o corpo da mãe. Nesses períodos de gestação, pessoal, não tem como diferenciar corpo da mãe e corpo da criança. Eles são como um só, eles estão conectados, tá? O embrião, ele é totalmente dependente do corpo da mãe. Eu não gosto dessa expressão, mas para vocês entenderem melhor, né, nós podemos comparar tipo um parasita. Ele tem que ficar conectado ao corpo da mãe, ligado ao corpo da mãe e extrair dela os nutrientes, porque senão ele morre. Se tirar ele do lugar ali, ele não vai conseguir se manter sozinho. E isso vai levar pelo menos aí no mínimo, umas 38 semanas, né? Alguns chegam a 42 semanas de desenvolvimento, né? Mas no mínimo aí, para o bebê nascer bem, sem riscos, né, seriam umas 38 semanas. A partir das 38 semanas ele já é mais tranquilo, ele já consegue se desprender do corpo da mãe, já consegue nascer sem grandes complicações, né? Antes disso ele ainda é bastante dependente, né? Então é como se fosse uma coisa só, eles são conectados, eles são ligados e é por isso que a mulher nesse período ela tem que se alimentar muito bem, porque além de manter o seu corpo, ela está mantendo o corpo de outra pessoa também. E se ela não se alimentar bem, o feto ele realmente vai funcionar como um parasita. Ele vai sugar todos os nutrientes necessários para o desenvolvimento dele e ela vai ficar sem nutriente, ela vai ficar doente, né? Então é muito importante que ela tenha um acompanhamento médico e que ela tenha uma boa alimentação. Uma alimentação saudável, né? Cheia de nutrientes necessários para o desenvolvimento do bebê e para a saúde dela, ok? Algo curioso aqui, pessoal, é que nós temos brânquias, né? O ser humano, no início do estágio embrionário, né? Ele respira por brânquia. Ele desenvolve brânquias, né? A respiração dele é em conjunto com a respiração da mãe. Ele recebe oxigênio pelo cordão umbilical. Então, quem respira pelo embrião, por enquanto, é a mãe. Tá? A mãe respira, leva o oxigênio para os vasos sanguíneos, os vasos sanguíneos entram em contato com a placenta manda para o cordão umbilical, do cordão umbilical vai para o embrião e para o feto, ok? Então aqui nós temos os olhos, as brânquias mais tarde, pessoal, elas vão desaparecer, não desaparecer, elas vão se transformar nos nossos ouvidos. Isso aqui é uma prova evolutiva de que todos os animais eles têm um ancestral em comum. Olha só que coisa interessante, né? Olha só que fator interessante. Então, nesse estágio embrionário aqui nós temos brânquias que mais tarde se tornam nos nossos ouvidos, ok? Os bracinhos e os pés também vão começar a aparecer e nós ainda temos a nossa cauda. Com o passar do tempo, essa cauda vai sumir, ok? Isso nós estamos na 5ª semana ainda, gente. Tem um pouquinho mais de um mês o nosso embriãozinho aqui. Então, aqui na 6ª semana, só um pouquinho lubrificar a garganta. Na 6ª semana, né? O nosso embrião ainda continua em desenvolvimento.
cordão umbilical. Olha só o saco amniótico. Aqui tá todo cheio de líquido nutritivo, onde o feto ele pode ficar nadando, boiando. Isso protege ele de impactos, ele amortece, né, os impactos, fazendo com que o feto, o embrião, nesse caso aqui, não se machuque. Ainda estamos falando de embrião, tá? Ainda não entramos no estágio fetal. Então aqui o embrião, olha só o tamanhinho, né? Bem picuditinho e já tá quase todo formadinho, já é quase uma pessoa, né? Seguindo, 7ª semana, pessoal, com 7 semanas, né, o nosso embrião ele já tá formando os dedinhos, as pálpebras, tá? Ele ainda não enxerga e possivelmente vai nascer ainda sem enxergar direito, tá? O ser humano ele é uma das espécies que o filhote ele de certa forma nasce prematuro. Isso diz respeito a questões evolutivas, que o ser humano começou a andar bípede, né? Quando ele começou a andar só com 2 pernas, o parto acabou se tornando prematuro. Então, os bebês humanos, quando nascem, eles são extremamente frágeis e totalmente dependentes da mãe. E boa parte do desenvolvimento deles ainda não está completa, né? Os ossos ainda não estão completos, a parte da sensibilidade, sistema imunológico, a visão ainda não é... o recém-nascido ele não nasce enxergando direito, ele vê tudo embaçado, tá? Então esses fatores eles se desenvolvem após o nascimento. Mas aqui os olhinhos já estão começando a se desenvolver, né? Os dedinhos, a boquinha, né?